Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da nossa disciplina de pesquisa da prática pedagógica. E hoje nós vamos retomar a questão da pesquisa, que eu tenho certeza que você ficou pensando, que você ficou tentando uma forma de criar uma pesquisa, de se encorajar e colocar isso na prática na tua sala de aula. Então a nossa conversa de hoje, ela vai dar continuidade, então essa é a nossa aula anterior, quando lá nós falamos de quem é e como deve ser o professor pesquisador, tá? Que é aquele professor que tem um embasamento teórico e aquele professor que tenta intervir na realidade pesquisando para saber qual é a melhor atitude a tomar. Mas a pesquisa em si, o que é essa pesquisa? Nós demos uma pincelada no assunto e nós vamos agora aprofundar um pouco mais esse tema. Relembrando o conceito da aula anterior, pesquisa é uma prática, então, que faz parte do dia a dia das pessoas. E como ato educativo, possibilita a investigação e o conhecimento. Estão lembrados disso? Nós pesquisamos em todas as fases da nossa vida e em todos os assuntos. Mas afinal, por que existe a pesquisa e por que ela surge? Bem, nós podemos dizer, então, responder isso da seguinte forma. A pesquisa surge porque é uma necessidade do ser humano se conhecer mais, se conhecer melhor, ele e todas as pessoas e a sociedade que está com ele. Também de esclarecer suas dúvidas sobre algo ou sobre uma situação que ele vivencia. Acompanhe o seguinte raciocínio. Relembre o raciocínio anterior. É mesmo difícil imaginar qualquer ação humana que não seja precedida por algum tipo de investigação. A simples consulta ao relógio para ver que horas são, ou a espiada para fora da janela para observar o tempo que está fazendo, ou a batidinha na porta do banheiro para saber se tem gente lá dentro. Todos esses gestos são rudimentos de pesquisa. Então, para Oliveira, lá na obra dele de 2006, diz que investigar diz respeito a inquirir minuciosamente e que isso é pesquisar. Nós também já comentamos isso na nossa aula anterior. E que pesquisar é realizar uma investigação científica ou então uma investigação histórica. Tá? Então, nós vamos lembrar que esses dois vocábulos, dizem respeito a descobrir alguma coisa, investigar, pesquisar. Tá? E, na verdade, essa questão da pesquisa, ela acaba se tornando parte do nosso dia a dia quando nós começamos a colocá-la espontaneamente no nosso cotidiano. Se eu coloco no meu planejamento, se eu coloco no meu currículo, que itens podem permitir que eu faça uma pesquisa mais elaborada, propiciar para o teu aluno, através da vivência dele, de repente surjam ideias para as pesquisas que tenham a ver, sim, com o teu conteúdo, com a tua disciplina, especificamente, mas também de outros temas que fazem parte do dia a dia da tua comunidade, da tua escola. Então, essas pesquisas, elas vão trazer, certamente, um resultado que vai poder fazer com que o caminho seja melhor e que você pode, então, de repente, criar outras formas de tentar fazer com que o aprendizado chegue lá no teu aluno. Então, você pode mediar esse conhecimento de uma forma mais interessante a partir do momento da pesquisa. Eu digo para você, quando você começar a pesquisar, você não vai querer parar, porque é uma coisa que te traz um resultado tão bacana, tão claro, tão correto e tão surpreendente, como eu lembro quando eu comentei com vocês na aula passada. Então, essa pesquisa ela pode te trazer assim, um resultado que você não está esperando, né? E de repente mudar de uma outra forma, de repente você imaginava que o caminho era por aqui, a pesquisa te mostra um caminho por outro lado, muitas vezes completamente diferente daquilo que você estava imaginando. Mas vamos retomar de onde surgiu a palavra pesquisa. E efetivamente, o que ela quer dizer? Nós vamos continuar seguindo o raciocínio do Bagno sobre o assunto. A palavra pesquisa veio do espanhol, que por sua vez herdou-a do verbo latino perquiro, o qual significava procurar, buscar com cuidado, procurar por toda parte, informar-se, inquirir, perguntar, indagar bem, aprofundar na busca. Por alguma lei da fonética histórica, na passagem do latim para o espanhol, o primeiro R se transformou em S, dando origem ao verbo pesquisar que conhecemos hoje. Então, a pesquisa ela é o ato de compreender,
de analisar um tema, de analisar um problema, isso sempre partindo de uma realidade específica. Então, quando nós realizamos uma pesquisa, nós devemos considerar, primeiro, a adequação das perspectivas de indagação, claro, o que eu quero saber, e a investigação com as características do tema proposto. Então, isso é bastante importante que você compreenda. A pesquisa, então, ela não envolve apenas a habilidade de localizar informações, porque ela vai precisar envolver também interpretar e apresentar um ponto de vista próprio sobre essas informações que você conseguiu obter. Nós podemos considerar que hoje temos vários meios para a realização de uma boa pesquisa. Porém, é preciso que você saiba onde e como pesquisar. Se eu sei o que eu vou pesquisar, se eu cheguei a essa conclusão, aí eu preciso saber onde eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar. Tá? Estou compreendendo? Eu vou colocar um exemplo assim bem fácil para vocês. Por exemplo, eu não vou pesquisar sobre futebol, tá? Que é específico, um tema muito específico, dentro, por exemplo, de uma igreja. Tá? Porque aquele, dentro de um culto. Porque aquele não é o momento. Claro, você pode utilizar essas mesmas pessoas, pesquisar futebol com essas mesmas pessoas num outro espaço, mas não ali dentro. Então eu preciso saber também aonde eu vou com a minha pesquisa, aonde eu vou com as minhas questões, tá? Para que eu possa ter um resultado satisfatório, ou pelo menos um resultado correto, um resultado que eu possa levar em conta na hora de fazer uma conclusão, na hora de fazer uma análise e até de divulgar isso. Estão compreendendo? Eu digo que é fácil, porque a pesquisa faz parte do nosso cotidiano. Tá? É quando você vai no supermercado e você vai comprar um produto para limpeza, você ouviu que a mídia falou que aquele determinado produto é bom, tá? Puxa, eu posso de repente, será que eu vou comprar? Eu acho ele um pouco mais caro. Então você pode pesquisar com as pessoas ao redor que estão ali, se algumas pessoas já usaram, qual é a opinião delas a respeito disso. Claro, isso é bem local, isso é bem específico, tá? Não vai te trazer um resultado científico, mas vai te trazer uma conclusão. E a pesquisa, antes de tudo, o fato que vai te trazer um resultado. Então, de acordo com o Pedro Demo, nós podemos destacar 4 diferentes tipos de pesquisa. Esses 4 diferentes tipos, eles podem ser adotados pelo pesquisador para alcançar o seu objetivo. Teórica, metodológica, empírica e prática. Vamos agora fazer uma breve explanação sobre cada um desses tipos de pesquisa para você poder entender. Vamos começar com a pesquisa teórica. A pesquisa teórica, nela, o pesquisador reconstrói teorias, ideias, ideologias e polêmicas para aprimorar a sua prática. Vamos dar um exemplo claro, bem clássico para você entender. A questão da inclusão nas escolas, que é um tema, assim, inclusive, bastante recorrente no nosso meio, né? Em primeiro lugar, é necessário compreender o assunto, o que é a inclusão, tá? Desmistificar algumas coisas, para depois buscar alternativas de trabalho prático nas instituições educativas, para atender a essa diversidade. Já a pesquisa metodológica, ela se dedica a inquirir métodos e procedimentos a serviço, então, da cientificidade. Já a pesquisa empírica, ela busca dados relevantes e convenientes que são obtidos por meio da experiência, da vivência do pesquisador. Diante desse fato, o pesquisador precisa inserir-se na realidade que ele vai pesquisar. Ele precisa envolver-se com os sujeitos. Então, é uma pesquisa que se faz com a presença dele. Tá? Aqui eu quero, inclusive, dar um exemplo de um livro que eu li, que é o Antônio Calado, que faz. Ele tem algumas questões que ele coloca, ele vai pesquisar, é um nome fantasia que ele usou, e ele tenta pesquisar o universo dos skinheads, o universo dos neonazistas. Tá? E ele passa um ano, ele se transforma num skinhead, num neonazista, utilizando inclusive a mesma vestimenta, e ele vive por um ano dentro desse grupo. Tá? Ele foi feito na Espanha, foi vivenciado na Espanha. Então, para ele poder ter uma conclusão, ele se fez como um neonazista. E aí, o resultado da sua pesquisa, ele colocou num livro, e as suas conclusões são extremamente surpreendentes, e por aí vai. Então, só para dar um exemplo, tá, dessa questão de você se colocar como fator prático para você fazer a tua pesquisa. E por fim, a pesquisa prática.
ela está ligada à praxis, ou seja, usa-se o conhecimento científico para intervir numa realidade. Um exemplo disso é a pesquisa participante. Quando o pesquisador apresenta os resultados obtidos, tá? Quando ele propõe e quando ele realiza intervenções de acordo com a fala de demo. Veja lá. Pesquisa prática quer dizer olhos abertos para a realidade, tomando-a como mestra de nossas concepções. Então, eu gostaria de retomar com vocês aqui, tá? A gente já falou na aula anterior, mas eu quero retomar porque eu acho muito importante que você grave bem isso dentro da questão da pesquisa. Quais são os 4 principais tipos? Então, é importante que você lembre, que você perceba quais são eles. Eu quero destacar aqui que nenhum desses 4 tipos ele é autossuficiente. Ele sozinho ele vai resolver tudo. Tá? Todos os 4 tipos precisam de uma fundamentação teórica e de uma fundamentação metodológica para somente dessa forma ter sentido e se apontar possibilidades de intervenções reais, eu consiga fazer essas intervenções ou pelo menos sugerir que essas intervenções sejam feitas para que elas de fato modifiquem a realidade conhecida. Tá? Então, vamos buscar novamente, então, lembrados da aula passada dos nossos 4 tipos de pesquisa? Vamos discutir, vamos conversar entre vocês, para que vocês reflitam, tá? Porque eu quero que vocês percebam que pesquisar deve estar sempre presente no cotidiano do professor. Porque o professor precisa estar sempre inovando, ele precisa sempre melhorar, sempre inovar a qualidade do seu ensino. Tá? E, com isso, para que ele seja capaz de refletir sobre a própria prática dele. Tá? E refletindo sobre a prática dele, ele vai permitir que aconteça o quê? Que o seu conhecimento seja ampliado, tá? E essa ampliação do conhecimento aconteça por meio da pesquisa. Isso significa também pesquisar a sua própria sala de aula, como eu já comentei anteriormente, porque além de aperfeiçoar-se profissionalmente, ele vai poder, a partir disso, compreender e vai poder também modificar a sua prática. Então, de nada adianta eu compreender, eu ter toda essa conveniência dessa situação, mas eu continuar com a mesma prática. Tá? Se eu não modificar, quer dizer, a minha pesquisa não adiantou de nada. A pesquisa ela só vai ter um significado se ela permitir que haja uma compreensão, que haja uma análise do resultado, mas que haja uma modificação da sua prática quando isso for envolvido diretamente com você. Tá? Todo bom professor, ele deve ser, retomando, um bom investigador. E ele só vai ser um bom investigador se ele tiver condição e tiver coragem de alterar a sua própria prática, porque às vezes a pesquisa ela vai trazer um resultado que você não esperava. Então você tem que ter a coragem para mudar, porque isso faz parte do próprio processo educativo. Puxa, eu preciso estar em movimento, eu preciso inovar, eu medio o conhecimento. Eu não sou detentor de todo o conhecimento, de tudo como se imaginava a educação, ou como era a educação antigamente. Né? Então, para que ele possa melhorar a sua atuação profissional, ele tem que levar isso em conta, se ele faz a pesquisa, se ele tem o resultado, e como esse resultado vai poder alterar a sua prática, tá? Buscando a melhoria na educação, porque é isso que nós pretendemos dentro do nosso espaço, como docentes, é isso que nós queremos, que a educação aconteça e que ela consiga ter um caminho para chegar a um melhor resultado. E se esse caminho às vezes precisar ser alterado, que a tua pesquisa te trouxe esse resultado, você vai precisar sim ter coragem suficiente para alterar e para melhorar a tua prática, melhorando o teu resultado e melhorando a você mesmo como profissional. Um professor pesquisador não reproduz conhecimento. Ele é capaz de elaborar novos conceitos e novos métodos de ação. Então é importante que você perceba que não adianta pesquisar se você não quiser modificar, se você não quiser se modificar e se você não quiser modificar a tua prática. Então, se isso não for acontecer, a pesquisa não tem razão de existir. Porque após a pesquisa vem a ação. E esse é o resultado que efetivamente nós esperamos desse trabalho. Que você consiga ter um resultado, que você consiga analisar esse resultado e que esse resultado possa trazer uma forma de intervir naquele resultado, de intervir naquela prática, de intervir naquele projeto que você fez. Tá? Se não for para intervir, se não for para melhorar, não precisa você fazer, tá? Se você vai ficar igual, não adianta. Só vai ter um resultado, ele só vai ter razão de ser se o resultado permitir que você altere para melhor a tua prática, que você altere o teu caminho. Muitas vezes está indo por aqui, você está achando que está certo, você está cheio de boa vontade, você está cheio
ter boa intenção, tá? Você acha que você está correto e de repente a pesquisa te aponta um outro caminho. Então é nisso que você precisa pensar, é isso que você tem que ter em mente quando você está trabalhando, quando você está investigando, quando você está pesquisando. Que o resultado, se aparecer e vai aparecer, ele só vai ter razão de ser se você colocá-lo na prática. Tá, pessoal? Então eu enfatizei muito isso porque é assim que nós nos tornamos professores melhores, é assim que nós conseguimos mudar a educação. Bom, espero que vocês tenham entendido, que vocês reflitam, que vocês questionem, que vocês conversem entre vocês, tá? Porque o nosso tema, ele é bastante amplo, ele dá margem a muita interpretação. Nós estamos dando apenas uma pincelada. Lá no material de vocês, vocês vão poder ter outras reflexões, ter mais conhecimento, inclusive. Lembrando que pesquisa requer conhecimento. Pesquisa e ação. E você já fez a sua? Abraços, até a próxima aula.